Vamos lá, gancho 2. Eu chamo de o gancho da motivação. A motivação é o porquê por trás daquele fato. O que levou a pessoa a fazer aquela escolha? O que levou ela a viver aquilo, a ir naquele lugar? Esse gancho é onde a conversa começa a ficar interessante de verdade. Porque motivação não pode ser explicada com respostinha curta. Quando você pergunta o porquê de alguma coisa, você tá praticamente obrigando a pessoa a refletir. E quando ela reflete, irmão, ela fala pra caralho. Volta lá no exemplo de Portugal que eu dei mais cedo. Ao invés de perguntar o fato, olha, pra que parte você foi, faça uma pergunta de motivação. É mesmo que você foi pra Portugal? Mas o que te fez escolher Portugal? Olha a diferença. A primeira pergunta tem uma resposta de 3 segundos. Ah, fui pra Porto. Ah, fui pra Lisboa. A segunda abre uma resposta de 3 minutos da pessoa contando a paixão dela pro Portugal e que o avô dela era português e por aí vai. Funciona com qualquer pessoa, em qualquer contexto. É um amigo que comprou um carro novo, por exemplo, em vez de perguntar qual modelo, pergunta o que fez ele escolher aquele ali, por que ele gostou tanto. Um cliente que conta que mudou de empresa, por exemplo, em vez de perguntar pra onde ele foi, pergunta por que ele mudou. A mulher conta que voltou a fazer faculdade, por exemplo, ao invés de perguntar faculdade do quê, que é o gancho do fato, pergunta o que fez ela voltar, né? O porquê que ela quis voltar agora. Toda vez que você puxa a motivação, a pessoa abre o jogo. Você sai do interrogador e vira alguém interessante de conversar. Na próxima conversa, presta muita atenção. Quando alguém te dá uma resposta, antes de fazer a próxima pergunta, se pergunta qual é a motivação por trás disso. E aí você puxa esse gancho. Você vai ver uma conversa esticar sozinha. Antes da gente ir pro gancho 3, que é o mais importante, não esquece de se inscrever e dar o like nesse vídeo aqui. É muito importante que você me ajude a continuar produzindo conteúdo. Vamos lá. Gancho 3, o gancho da emoção. Esse aqui pra mim é o pulo do gato. É o gancho que separa as pessoas normais de quem é bom de papo de verdade. A emoção é um sentimento por trás da experiência. O que a pessoa sentiu naquele momento, o que mudou nela, o que levou ela do ponto A ao ponto B, qual foi a transformação que houve do ponto A ao ponto B. Quase ninguém usa esse gancho porque ele exige um nível de atenção que a maioria das pessoas não tem e exige um nível de ousadia, de perguntar algo mais íntimo da pessoa. Mas quando você usa, a conversa entra num nível completamente diferente. A pessoa praticamente abre o coração dela. E veja, depois de um dia dessa conversa, a pessoa ainda vai lembrar de como conversar com você foi bom e trouxe boas memórias. Vamos voltar lá pro exemplo de Portugal. No gancho 1, você perguntou o fato, né? Que parte você foi? Lisboa ou Porto? No gancho 2, você perguntou a motivação. Por que ela foi? E no gancho 3, você puxa a emoção. O que você mais gostou na viagem? Olha o que essa pergunta faz. Você não tá perguntando somente o que aconteceu. Você tá trazendo os sentimentos bons da viagem de volta. A pessoa vai te contar sorrindo. Você tá perguntando a marca emocional que aquela experiência deixou nessa pessoa. E funciona em qualquer cenário. Um amigo comprou um carro novo, mesmo exemplo. Como é que foi entrar no carro pela primeira vez, cara? Que legal que você comprou. Um cliente mudou de empresa? Que legal, cara. E o que você achou mais legal nas primeiras semanas que você foi trabalhar? Uma mulher falou no encontro, por exemplo, que voltou a fazer a faculdade. E aí você responde, que legal. O que você mais gostou dentro desse curso? Perguntando sempre interessado. Percebe? Você não tá só perguntando algo que a pessoa já espera. Você tá fazendo a pessoa se lembrar das emoções. O gancho 3 transforma uma conversa comum em conexão emocional. E uma pessoa nunca esquece quem fez ela sentir algo durante uma conversa. E olha, algumas dicas para você usar esse gancho da melhor forma possível. Sempre seja específico. Se a pessoa falar que foi num restaurante, não pergunta, nossa, o que você achou? Isso é comum, todo mundo pergunta. Quem é bom de papo sabe ir num assunto que ninguém vai. Por isso, a pessoa se sente especial. Então, ao invés de perguntar só o que a pessoa achou, pergunta, que legal. E você já considera que esse é o seu restaurante favorito? Se a pessoa falar que sim, ela vai explicar o porquê que ela acha que é o favorito. Se ela falar que não, ela vai falar qual que é o favorito dela e o porquê que ela não gostou desse. E aqui você vai abrindo e abrindo mais opções para usar os 3 ganchos que eu te ensinei hoje. O gancho 3, ele não é para abrir uma conversa, é para aprofundar. Você não pode ser muito íntimo no começo. Usa depois do gancho 1, do 2, quando a pessoa já tá mais aberta com você. Aí sim você começa a soltar perguntas emocionais. E aí elas vão entregar respostas emocionais, coisa que ela não fala com